Amigo torcedor vascaíno, mais um dia após a derrota do Vasco da Gama, dessa vez para a equipe do Mirassol. A zona do rebaixamento logo ali, e a preocupação para o torcedor cruzmaltino com relação ao que irá acontecer na temporada de 2025. Aqui, nesse Acorda Vascão, vou falar muito sobre essa partida de ontem, mais essa derrota, sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz, que vem sendo muito criticado, tá? Inclusive ontem, até na entrevista coletiva, ele mesmo confirmou que o maior culpado por tudo que vem acontecendo no Vasco da Gama é ele mesmo. Então, se prepare, porque você terá pela frente um Acorda Vascão, um vídeo bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso cruzmaltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo desse canal, chegando sempre pela parte da noite. Eu sei que você aí ainda não é um inscrito do canal, então se inscreva, cara. Tu tá todo dia aqui, sugando o canal, né? Gostando, se amarrando do nosso conteúdo e ainda não é um inscrito, se inscreva e vem ajudar o crescimento do nosso trabalho. Show? Vamos embora então, né, amigos? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E eu quero começar aqui, primeiramente, falando sobre o que aconteceu ontem dentro de São Januário. Mais uma derrota, dessa vez para a equipe do Mirassol. O Vasco perdeu em São Januário pelo placar de 2-0. Mirassol terminou a partida tendo 9 finalizações ao gol do Vasco da Gama, enquanto o Vasco 16 finalizações ao gol do Mirassol. Entretanto, nitidamente para quem viu o jogo, ficou muito bem claro que o Vasco não criou muitas chances. As duas maiores chances do Vasco da Gama vieram através de um chute do Ryan, ainda na primeira etapa, e no segundo tempo, no final da segunda etapa, um chute do David após uma escorada de cabeça do Pablo Verratti. Um Vasco que, mais uma vez, se comportou mal em São Januário. Um Vasco que não jogou, um Vasco que não encantou. Um Vasco que não fez valer o seu mando. O Vasco contra o Cruzeiro, dentro de São Januário, fez valer o seu mando. Jogou bola. Vasco contra o Bahia em São Januário fez valer o seu mando. Jogou bola, foi para cima do Bahia. Enfrentou de igual para igual dois adversários, Bahia e Cruzeiro, que neste Campeonato Brasileiro estão presentes no G6. São consideradas as 6 melhores equipes do Brasileirão, assim como também contra o Fluminense. Maracanã, de igual para igual, partindo para cima sem medo. Ontem o Vasco não teve essa atitude. Ontem o Vasco não jogou. Não me venha com um discurso de que o Vasco da Gama ontem foi bem. O Vasco não foi bem, amigo. Você jogar em casa, no Rio de Janeiro, São Januário, com ingressos esgotados e perder pelo placar de 2-0, eu não consigo ouvir esse discurso dizendo que o Vasco da Gama jogou bem. Se tivesse jogado bem, teria ganhado. E ontem o Fernando Diniz foi questionado exatamente sobre isso, sobre o desempenho do Vasco da Gama. Se foi bom, se foi ruim, e ele respondeu da seguinte forma. A gente não criou tanta chance clara, mas a gente estava sempre muito perto de criar uma chance clara. Estava sempre invadindo o último terço do Mirassol, e no segundo tempo, que a gente voltou melhor ainda que no primeiro, a gente não conseguiu converter a nossa superioridade no jogo em gol. E o Mirassol, as duas chances que eles tiveram, eles acabaram fazendo o gol. O Léo Jardim praticamente não encostou na bola com as mãos, e eles também não tiveram nada de uma bola perto do gol, uma bola na trave. Nós tivemos 10 escanteios, eles tiveram um escanteio. Os números estatísticos, eles nos favoreceram. A gente não teve a mesma energia no jogo do Inter e a mesma contundência. Isso foi o que faltou no jogo de hoje. Essa pergunta que você fez, ela é fácil de fazer, difícil de responder. Por que não foi um aliado maior? É difícil de fazer uma avaliação e te falar com exatidão. A gente teve muitos jogos como o de hoje, que a gente não mereceu perder o jogo. Pelo que aconteceu no jogo, contra o Grêmio a gente não mereceu empatar, contra o Ceará a gente não mereceu empatar, contra o São Paulo a gente não mereceu perder. Tem um monte de jogo, não dá para te explicar. O futebol é assim. Ele é meio incerto às vezes. Agora, o time hoje, o time jogou bem. Jogou bem, só que não foi o suficiente para ganhar. E a gente precisa ganhar
o jogo, principalmente aqui em São Januário. E a gente fica muito triste por não ter vencido, ainda mais depois da vitória que a gente teve diante do... Bom, amigo vascaíno, tá aí. Essa é a realidade para o técnico Fernando Diniz. De acordo com ele, o Vasco jogou bem, mas não foi o suficiente para ganhar. Eu volto a repetir. Ao meu ver, o Vasco da Gama não jogou bem contra a equipe do Mirassol. Bom, vamos continuar aqui ainda com esse vídeo falando sobre tudo o que aconteceu ontem à noite em São Januário. A primeira das informações é relacionada a Lucas Piton. É claro, uma preocupação para o torcedor vascaíno a saída do lateral esquerdo ontem com muitas dores. Saiu chorando, inclusive, de dentro de São Januário. Informação inicial é que Lucas Piton ainda nessa manhã de quarta-feira será reavaliado para saber o que aconteceu. A princípio foi uma entorse no joelho que deve o tirar dos gramados até o final da temporada, tá? Nenhuma lesão ligamentar como até se esperou, né? O Vasco sofre muito com lesões de ligamento com seus atletas. Nas próximas horas de quarta, é claro, tendo qualquer novidade, eu, Lucas, mesmo vou trazer aqui para vocês no nosso canal. Ainda sobre a partida de ontem, uma derrota, a 18ª do Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro, uma derrota dura, pesada, Vasco que inclusive no Brasileirão atuou 13 vezes sob o comando do técnico Fernando Diniz em São Januário, tem 5 vitórias, 5 derrotas e 3 empates, ou seja, o Fernando Diniz ele não conseguiu no comando técnico do Vasco da Gama fazer valer o que foi mais forte no Vasco nestes últimos anos, que é o mando de campo. O Diniz disputou em São Januário 13 partidas, ou seja, 39 pontos, e conquistou apenas 18. É muito pouco para um Vasco que, nesses últimos anos, quando jogou em São Januário, venceu as partidas. Muitos anos, inclusive muitas edições de Brasileiro, o Vasco se livrou de um rebaixamento por conta do fator casa. Algo que o técnico Fernando Diniz, infelizmente, não teve a capacidade de fazer até o momento sob o comando técnico do nosso Cruz Maltino. Inclusive, diante até mesmo da derrota de ontem, o Vasco ainda segue com a possibilidade de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa de que 2 de 4 cenários aconteçam para ficar livre matematicamente do rebaixamento. Hoje teremos algumas partidas acontecendo, né? São Paulo enfrentará a equipe do Internacional. Aliás, o Inter enfrentará a equipe do São Paulo, né? Na Vila Belmiro, em São Paulo. O Santos terá um compromisso difícil contra o Juventude em Caxias do Sul. O Fortaleza enfrentará o Corinthians na Arena Castelão. E o Bragantino enfrenta a equipe do Vitória em Bragança Paulista. Quais são os cenários para o Vasco da Gama? Existir um vencedor entre Vitória e Bragantino, seja qual for. Isso já será importantíssimo, tá? Internacional não vencer o São Paulo no Morumbi. Fortaleza não vencer o Corinthians no Castelão. E o Santos não vencer o Juventude no Alfredo Jaconi. Ou seja, se hoje Internacional, Santos ou Juventude, 2 dessas 3 equipes perderem os seus jogos, matematicamente o Vasco está livre da segunda divisão do Brasileiro. Agora, se Inter vencer, Santos vencer e Fortaleza vencer, aí a situação vai ficar bem estreita, porque automaticamente, né, Fortaleza iria a 43, Internacional iria a 44, Santos iria também a 44 e o Vasco jogaria esse último jogo na Arena MRV domingo que vem com um pontinho apenas a mais do que as equipes que estariam dentro da zona do rebaixamento. Então, hoje é você, amigo vascaíno, ligar a sua televisão e passar por mais um momento que o vascaíno se acostumou a ter que passar nos últimos anos. Secar rivais da parte de baixo da tabela, esperando que essas equipes não vençam para que o Vasco possa se livrar de um rebaixamento. Mais um ano isso está acontecendo, é mais um ano do Vasco lutando para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É de fato um absurdo. E a pergunta que fica é, de quem é a culpa? Porque não é normal. Não é normal o Vasco mais um ano ter que lutar para não cair. Não é normal mais um ano o Vasco tendo que ficar fazendo continha para entender o cenário do Vasco da Gama. E o técnico Fernando Diniz respondeu exatamente isto ontem na entrevista coletiva. Não dá para dividir, responsabilidade todo mundo tem, a maior responsabilidade é minha, eu sou o técnico. E acho que os jogadores, por conta do meu jeito, os jogadores de maneira geral evoluíram. Os jogadores talvez não evoluíram do jeito que a gente quer que eles tivessem evoluído, do que a torcida gostaria que tivesse evoluído.
E a gente não teve a consistência que todo mundo quer. Que eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender, um time grande tem consistência. O time grande não fica flutuando durante o campeonato, fazendo grandes jogos. Nem foi o caso de hoje. Hoje faltou contundência, não faltou jogar bem. Enquanto o Botafogo jogamos muito mal, contra o Grêmio jogamos muito mal. Hoje faltou contundência. E a gente jogando em São Januário, que é a casa do Vasco, que é onde o Vasco historicamente faz muitos pontos, a gente tem que aproveitar mais. Vascaíno, como você viu aí, né, o técnico Fernando Diniz de fato assumindo a responsabilidade para si. Triste, amigo, essa é a grande realidade, é tenso. Ontem, inclusive, dentro de São Januário, o próprio Mirassol, ele garantiu a pontuação para se classificar de forma direta à fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. E acontecimentos como o de ontem evidenciam mais do que nunca o apequenamento da instituição Vasco da Gama no futebol brasileiro. E por que eu estou falando isso? Porque com o Mirassol chegando à fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores de forma direta a partir deste Campeonato Brasileiro, ou seja, estando presente do G4 na era dos pontos corridos, o Mirassol ele se iguala ao Vasco da Gama também nessa situação. Porque o Vasco, durante toda a era dos pontos corridos, terminou apenas uma vez o Campeonato Brasileiro dentro do G4, que foi em 2012. O Vasco chegou à Libertadores em 2018, mas foi na 8ª colocação. Dentro do G4, na era dos pontos corridos, o Vasco só conseguiu terminar mesmo uma vez. E o Mirassol ontem se igualou ao Vasco da Gama. O Vasco ele tem o mesmo número de vezes na era dos pontos corridos, terminando dentro do G4, que Mirassol, São Caetano e Goiás. Este é o Vasco da Gama. Esta é a realidade do Vasco da Gama no século XXI. O Vasco ele tem menos participação no G4 do que Atlético Paranaense, do que Fortaleza, do que Botafogo, do que Fluminense, do que Atlético Mineiro, do que Santos, Inter, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Flamengo e Palmeiras. O Vasco é de fato uma instituição falida no século XXI e esta é a grande realidade. Tenso, triste, chato demais. Fortaleza tem mais vezes um brasileiro sendo terminado no G4 do que o Vasco da Gama na era dos pontos corridos. Tenho nem muito o que falar, tenho nem muito o que terminar, só mesmo o técnico Fernando Diniz explicando porque mais um ano sem pontuação boa para o nosso Vasco. Eu acho que a pontuação é ruim do Vasco. Eu acho que a gente não tinha que chegar nessa situação do campeonato com esse tipo de pontuação. Acredito também, se for avaliar o desempenho que a gente teve ao longo do campeonato, a nossa pontuação era para ser maior do que essa. A gente deixou muitos pontos aqui na mesa, aqui dentro de casa, principalmente. Teve o jogo do Inter também fora, do próprio Mirassol lá, que a gente estava 2-2, a gente teve 2 chances para matar o jogo, fazer o 3-2. Aqui contra o Ceará, a gente entregou uma vitória no último lance do jogo. Contra o Grêmio aqui também. Então, assim, era para a gente ter uma pontuação maior. E antes de eu chegar, também um pouquinho antes, teve um jogo lá contra o Vitória na Bahia, que estava um jogador a mais, tomou uma virada. Então, o Vasco deixou muito, mas muito ponto na mesa nesse Campeonato Brasileiro, coisa que a gente não tem que aprender para na próxima temporada não deixar, porque faz muita falta, principalmente quando chega na reta final do campeonato. Amigo, essa é a realidade, né? Tenso. A ver. Tomara que essa fase mude e o Vasco da Gama melhore. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Já eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. Como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.